Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Estamos começando a nossa live sobre hermenêutica. Aleluias. A arte e a ciência de interpretar a palavra de Deus. Hermenêutica cristã. É um privilégio poder falar do amor de Deus, poder falar de Jesus, poder ensinar, não é? Poder passar para você essa bênção que é compreender as Escrituras, poder interpretar um texto bíblico é realmente uma bênção de Deus, não é? E é muito gratificante passar para vocês aquilo que Deus tem me ensinado, tem me dado. A minha maior riqueza é conhecer a palavra, né? Tem muito ainda que aprender. Mas, gente, sem mais delongas, porque o nosso tempo é pouco, nós vamos começar a falar. Alguém vê esse nome e fala assim, hermenêutica, mas precisa saber isso. O que é isso? Tem isso na Bíblia? Então, nós vamos ver que realmente tem, não é? Só que é um nome procedente do grego, não é? Porque o Novo Testamento, as Escrituras, com muita ajuda do grego. Então, Hermes, ele foi um deus grego, não é? Ele era o deus do comércio, Hermes. E mitológico, né? Na mitologia grega. Então, vem de lá esse nome. É a arte de, por exemplo, do comércio, de convencer as pessoas. Então, a hermenêutica ela está em todos os assuntos. Nós vamos estudar a hermenêutica cristã, como podemos interpretar as Escrituras. Isso não é bom? Então, a hermenêutica, ela se confunde um pouco com a exegese. Só com a exegese, vocês vão estudar num curso mais avançado, no superior, porque a exegese, ela depende de um pouco de hebraico, de grego, de saber outras matérias. É mais profunda a exegese. Mas a hermenêutica é também um pouco de exegese, só que mais na superfície. A exegese, vamos comparar assim, a hermenêutica com a exegese, vamos comparar, você vai construir um quartinho, uma casa baixinha, uma casinha simples. Então você, o pedreiro, né, o construtor, o engenheiro, vai planejar a profundidade do fundamento, do alicerce, né, daquela casa. Então, vamos um pedreiro, um grupo de pedreiros, serventes, podem até fazer. A primeira casa que eu conheci, que eu morava, meu pai que construiu. Mas, se fosse um edifício, um prédio de 10 andares, de 20 andares, não ia poder ser com picareta, pá, enxada. Né? Então, vamos dizer assim, que a hermenêutica, ela é uma construção de uma casa. Né? Você vai usar instrumentos, um material mais simples. A exegese seria construir um edifício de 20 andares, ia precisar de máquinas, né? Ia precisar de muitos instrumentos, aparelhos, muitos caminhões. Não ia ser só uma escada que ia resolver, um pequeno andaime. Então, para você estudar exegese, você vai fazer um curso, né, superior, tem que fazer outros cursinhos, aprender um pouco de hebraico, mas também é uma introdução à exegese. Mas a hermenêutica é a arte de pregar, porque pregar é uma arte e é também uma ciência, porque a homilética, a hermenêutica, a exegese, tudo envolve o ensinamento, a pregação, né? A forma. A homilética, ela vai ensinar, nós já demos a aula aqui, da maneira que você vai se comportar num púlpito, a maneira que você vai falar, sua postura, a maneira que você vai levar a palavra, o modo. Já a hermenêutica, já é a interpretação. Tem pessoas que são bons em homilética, são bons oradores, são pessoas que chegam e, como diz, chegou, fulano chegou, cheguei, ele sabe se apresentar, mas ele não tem uma boa hermenêutica. Então você vai ver pregadores
e conferencistas até, que vão ter uma boa homilética. Todos vão aplaudir sua maneira de falar, mas não tem profundidade. Porque ele pode até saber, conhecer, mas conhece a palavra no raso. Ele não se aprofundou, ele não procurou estudar, né? E ele não pode interpretar aquilo que ele não sabe, que ele não conhece. Mas como fazer, pastora Leni, para ter uma boa hermenêutica, uma boa interpretação de textos? Como fazer? Então, a hermenêutica não é somente para pregadores. A hermenêutica é para todo cristão. Todo cristão precisa saber interpretar as escrituras, até porque você se livra de estar diante de um mensageiro, de um pregador, de um conferencista herege. Você vai saber, não, isso não é de Deus, porque você sabe interpretar os textos. Você vai dizer, não, não é isso, certo? E você vai ter uma defesa para o seu coração e para a sua mente. Então, a hermenêutica, ela pode atingir um grau superior. Nós vamos dar o básico, mas vai ser muito fácil você entender. Muitos que nunca fizeram, nem sabem o que é hermenêutica, são bons em hermenêutica, porque eles já acostumados a estudar, né? Vamos supor, uma pessoa que sabe que precisa estudar para ensinar e para aprender. Primeiro para aprender para si mesmo. Então, ele prepara um esboço, né? Ele busca fontes e que sejam verdadeiras, confiáveis, né? Porque não é toda fonte, né? É você abrir a internet, vai ouvir todo mundo, vai ler tudo, você vai se confundir. Mas vocês estão vendo atrás de mim a minha estante, dos meus livros. Eu estava hoje mostrando meus livros de inglês que eu ganhei da minha mãe há 57 anos atrás. São livros que eu guardo. Eu dei muitos livros, uma hora eu vou mostrar meus livros para vocês, né? E hoje eu já percebi que nem toda pessoa valoriza. Então, primeiro eu comecei a dar meus livros. Numa noite, no culto, eu dei 50 livros meus para ajudar as pessoas. Depois percebi que alguns ficaram sobre os bancos e perguntei às pessoas, você já está lendo? Não, um ano depois não. Então eu falei, quem sabe se eles comprarem, eles vão dar valor, né? Então eu coloquei mais de 200 livros meus à venda, vendendo baratinho na igreja. E eles ficaram lá, porque muitos não se interessaram, só alguns se interessaram. Então, eu resolvi realmente colocar na porta da igreja para alguém, quem passasse, pegar, para ajudar. Mas eu percebi que as pessoas, são poucas pessoas que gostam de ler, não é? A Bíblia diz que ensina um sábio e ele se tornará mais sábio. Mas quem não gosta de ler nem de aprender, realmente fazem parte dos tolos. É a Bíblia que diz isso. E se você gosta de aprender, está aí nessa live, você está perdendo tempo, você está ganhando uma riqueza. Então hoje eu guardo os meus livros para a minha posteridade, né? Aqueles que são filhos, netos, bisnetos, eu tenho todo o cuidado com meus livros são as minhas riquezas. E eu vivo lendo, orando, buscando em fontes para melhorar a minha vida espiritual, mental e física. Então, gente, vamos lá. Primeiro, você precisa orar. Você vai ler a Bíblia. Ora, Senhor, por favor, me ilumina para que eu possa compreender. Primeiro você vai orar, pedir o Espírito Santo para iluminar você. Se você não está lendo a Bíblia toda, porque na verdade Jesus disse examinai. Não é só ler. Eu tenho a minha leitura diária. É bom que se leia a Bíblia uma vez por ano, não é? Todos os anos leia a Bíblia toda. Isso é ler. Examinar. Já você vai demorar num versículo, você vai demorar num capítulo, você vai ver as referências para você poder interpretar aquele texto. Então você hoje vai ler a Bíblia, quer escolher um texto. O Espírito Santo vai iluminar você, você vai dizer, eu vou ler sobre isso. Então você abre a Bíblia. Geralmente quando eu abro a minha Bíblia, eu abro também minha enciclopédia bíblica, certo? Hoje nós temos
canais na internet que informam, né, que são os sinônimos, os antônimos, a equivalência. Tem muitas fontes confiáveis da nossa língua portuguesa. Então, você escolheu o texto, você vai ler o texto. Isso já é a hermenêutica, você já está dentro da hermenêutica. Você está dando os passos para compreender, entender aquilo que você vai ler. Às vezes a pessoa diz, eu li 10 capítulos da Bíblia hoje. Fala para mim sobre eles. Ah, não sei. Então, não é apenas ler. É necessário também examinar. Ler, mas também examinar. Você lê o texto, então você vai sublinhar. Se você não quer sublinhar na sua Bíblia, não quer marcar na sua Bíblia, você vai ter um caderno assim, como eu tenho, um caderno do seu lado e vai anotar aquilo que te chamou mais atenção. Principalmente as palavras que você não entendeu, você não sabe o sinônimo. A Bíblia é um livro antigo, bem antigo. Você vê que o último Evangelho de João foi escrito no ano 95 da nossa era. É muito antigo, passou por várias traduções, o grego, e depois o inglês veio para nós, e agora tem Bíblias de todo jeito, porque como os escritores, o comércio, né, de livros evangélicos, eles já têm Bíblias, as pessoas já têm Bíblia, então é criado Bíblias com explicações, tem que ter muito cuidado com Bíblia explicativa, porque quando eu gosto de ler a Bíblia e ter a interpretação de Deus, né? E porque às vezes você vê uma interpretação abaixo de um texto que não é bem aquilo, não, viu? Então, porque como vocês vão ver nessa aula, é necessário uma comparação. Você precisa comparar o texto do Novo Testamento com o Antigo Testamento, com escritores confiáveis, para ver se é realmente aquilo que você está compreendendo, está entendendo. Porque a Bíblia Sagrada não é para a nossa particular interpretação. Está escrito nela mesmo. É uma interpretação segundo o Espírito Santo, a revelação, segundo os outros profetas. Tem que acompanhar, porque a Bíblia não se contradiz, não, gente. A Bíblia se explica por si mesma. Você lê um versículo, entendeu ele aqui, ele está em outro lugar, escrito de uma forma diferente por outro escritor, confirmando aquilo que você leu. Então, principalmente quando você é convidado para pregar, é uma responsabilidade, é que eu escrevi aqui. Depois que você anota as palavras que você desconhece, o que você vai fazer? Você vai empregar aquilo e ver em que época, né? Você vai ver em que época aquilo foi escrito. Você vai pensar na responsabilidade em passar uma coisa que não é verdadeira. Já teve pregador na minha igreja que pregou que Jonas, ele estava no inferno, que ele diz, do inferno clamei a ti, Senhor, porque ele estava no ventre de um peixe. E esse pregador disse o quê? Jonas morreu no mar, né? E ele morreu comido por um peixe. Só que ele ressuscitou, porque lá do inferno ele clamou. Então, a hermenêutica, ela vai te dar a possibilidade de entender. Por exemplo, um exemplo, guarda isso. Está escrito, Jesus falou, João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Está escrito isso. Então, você fala assim, como que o pastor pregou que eu não posso amar o mundo, se Deus amou o mundo? Aí João, o discípulo, fala, filhinhos, não ameis o mundo. Então, essa palavra mundo aqui, quando Jesus falou, era uma coisa. Essa palavra mundo que João falou para a gente não amar é outra coisa. Quando Jesus falou, Deus amou o mundo, que deu seu filho, ele estava falando do mundo humano. Do mundo humano. Quando o evangelista João escreveu não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e você vê outros textos, né, que o crente não pode amar o mundo.
Então, é o mundo sistema, o mundo pecaminoso. É esse o mundo. A Bíblia diz, Deus criou os mundos. Então, vem interpretações de que nos planetas existe vida. E a hermenêutica não deixa você fugir das escrituras. Nós não vemos nenhum versículo dizendo que há vida em outros planetas. Então, você não pode pregar, usar o púlpito ou mesmo seus lábios para falar uma coisa que você ainda é desconhecida, né? Então, Deus criou os mundos. Deus criou, sim, os planetas, mas não é por isso que nós vamos dizer que há vida, que não há vida, isso ainda está oculto. E aquilo que não é revelado não é para nós ficarmos preocupados. Nem querer aumentar a palavra, né, ou diminuí-la. Temos que nos ater à palavra, tem que ter responsabilidade nisso, né? Então, você quando lê um texto e você quer entender aquele texto, por que está sendo falado daquela forma, você precisa procurar saber quando foi escrito, por quem foi escrito e aonde foi escrito. No início da minha vida cristã, havia uma controvérsia muito grande sobre a doutrina do véu. Pode usar véu, não pode usar véu. Paulo falou que tem que usar véu. Então, isso cria essa parte doutrinária, onde não há hermenêutica, onde não há comparação, e se torna um problema dentro da igreja. Gera entre denominações, pessoas que são até inimigas uma da outra, por questão de falta de entendimento e de comparação. Porque o apóstolo Paulo vem com uma hermenêutica maravilhosa, uma interpretação maravilhosa, dizendo, uns guardam dias, festas, para a glória de Deus, porque com isso eles estão louvando a Deus, estão glorificando a Deus. Outros já não guardam dias e festas, não guardam determinadas coisas do Antigo Testamento. Uns comem carne, outros não comem carne. Aquele que come carne não julga o que não come. O que não come carne não julga aquele que come carne. Por quê? Se é para a glória de Deus que a pessoa está fazendo, então amém. Então nós temos que comparar para que não haja briga por doutrinas. Nós temos que saber outros textos da Bíblia. Não é só pegou a Bíblia, eu vou pregar hoje eu vou ensinar essa palavra. Aí lê um texto e ele ensina e vai viver aquilo que está escrito, que é num tempo diferente, que passou por várias fases linguísticas, até chegar ao Brasil, a nós brasileiros, por exemplo. E vai entender errado, e vai praticar errado, e vai ensinar errado, certo? Precisa realmente ter na sua vida um entendimento, uma compreensão, né? Outra coisa que nós temos que ver, para quem foi escrito? Para quem? Tem pessoa que pega a Bíblia e abre assim, vou ver o que Deus vai falar comigo. E abre. E aí encontra um versículo, por exemplo, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Que Jesus falou da parábola, né? Da grande ceia, dos talentos. Que a pessoa escondeu o talento. Então, para quem foi falado? Aí a pessoa, Deus está me chamando de mau, de negligente. Por que foi falado aquilo? Então, nem todo texto, ele se aplica ao público que nos ouve. Outra coisa também, na hermenêutica, esse texto é apropriado. Alguém está ligando? Esse texto é apropriado para a sua situação? Esse texto é apropriado para o seu público? Para o seu público?
Você é convidado, seu pastor convida você para pregar. Qual vai ser o meu público? Se o pastor não te der o tema, você vai orar, pedir a Deus o tema, vai ler o texto. Isso não quer dizer, se você for pego de surpresa, que você não vai pregar. Ah, não estou preparado, não. Aí você já é um cristão, está sempre, já lê a Bíblia todos os dias, vai ter certamente um texto para ler e vai deixar a sua mensagem decorrer naquele nível do teu conhecimento, sem buscar coisas profundas que você não entende. Porque você foi encontrado de surpresa, assim, de supetão, então você vai entregar uma mensagem que você domina, talvez uma mensagem que você já tenha pregado, já tenha estudado, certo? E o Espírito Santo vai te ajudar, claro. Agora, é apropriado para a sua época? É apropriado para a sua época. Na época de Jesus, os homens usavam túnicas, capas, túnicas. Hoje o homem usa calça, bermuda, certo? Então, é apropriado? Tem coisas que não são apropriadas para o nosso tempo, para a nossa época. E se é apropriado ao seu público, eu já falei, certo? E aí você já orou, você já escolheu o texto, você já viu os sinônimos das palavras, já sabe quem escreveu aquele texto, se é a própria pessoa que falou ou se é como os evangelistas, Jesus falou, os evangelistas escreveram, palavras de Jesus escritas por Lucas, ou por João, ou por Marcos. Então, nós sabemos que Lucas, ele não fez parte dos 12 apóstolos. Então, é necessário, quando você lê o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que também foi Lucas que escreveu, que você saiba quem escreveu aquilo, certo? Muito bem. A hermenêutica, ela vai nos trazer a vários tipos de pregação ou de maneira de levar a palavra. Então, você pode levar a palavra através de uma pregação, através de uma palestra, através de um estudo bíblico ou da evangelização. Aí você diz assim, qual a diferença, pastora? Qual é a diferença entre pregar e dar uma palestra? Se eu chego perto de você e digo assim, olha, fulano, eu vou fazer um congresso e quero que você traga uma palestra. Então, você vai desenvolver esse assunto. Eu vou dar para você o tema. A palestra tem um tema. A pregação não precisa do líder, de quem está te chamando, ou se você é o líder do grupo. A pregação você pode desenvolvê-la, né, sem muitos preparos, como vídeos. Uma palestra, você precisa usar vídeos. A palestra é algo mais frio, certo? É um ensino mais frio, é uma informação. Por exemplo, uma palestra para os jovens sobre as drogas. Então, vai ter um congresso jovem, você vai falar sobre os dependentes químicos. Então, você vai usar a ciência, a história, você vai usar os noticiários, você vai usar coisas da medicina, da saúde. Então, você vai precisar de um farto material para uma palestra. Já a pregação, a diferença é que a pregação ela é mais envolvente, certo? É mais imperativa. Você precisa pregar com entusiasmo. A pregação é com entusiasmo. É necessário realmente estar entusiasmado, estar cheio do Espírito Santo para você pregar, fazer uma pregação ou um sermão. Já a palestra, você pode convidar, se é sobre saúde, um médico, uma médica. Talvez ele não seja nem evangélico. Ele vai desenvolver a palestra dentro daquele assunto, certo? Agora, se for um estudo bíblico é necessário que você reúna versículos,
você reúna textos bíblicos para que as suas afirmativas elas sejam comprovadas por outros versículos. Aí você diz, e a pregação, pastora? Nós vemos muitas pregações tipo estudo bíblico. E enquanto as pessoas folheiam a Bíblia para procurar, o que acontece? A pessoa fica um pouco perdida, quem não tem Bíblia, quem não sabe ler direito, quem tem problema nas vistas. Agora tem, por exemplo, um telão, certo? E vai trocando muito de versículos e de textos, as pessoas se confundem. Nós temos que ver que nós estamos na pregação. A pregação é algo para entusiasmar, levantar o ânimo das pessoas, para que as pessoas possam ter fé apropriada ao objetivo do culto. Se é um culto de cura, se é um culto de libertação, se é um culto de adoração, certo? É necessário que o pregador realmente tenha fogo do Espírito Santo. Já na palestra é uma coisa de mais conhecimento e pode pausar várias vezes. Na pregação, não é bom ficar falando muitos versículos, muitos textos, porque é uma pregação. Já no estudo bíblico, as pessoas que vão ao estudo bíblico, como nós estamos aqui, estão dispostas, né? Estão com paciência para parar, folhear a Bíblia. É diferente. E evangelização. O que é evangelismo? Já diz a palavra evangelismo, né? É sobre os evangelhos. A evangelização é para fazer proselitismo. O que é o proselitismo? Para a pessoa mudar a cabeça quanto à sua fé. Você tem que convencer, né, a mente e o coração do seu ouvinte, não é? Por exemplo, a deixar os ídolos e crer em Jesus, aceitar Cristo como Salvador, para ganhar almas. O evangelismo não envolve tanto conhecimento para dar, mas envolve o conhecimento do evangelizador, do evangelista. Por quê? O seu interlocutor pode fazer perguntas. E aí você não vai saber explicar e vai empobrecer o seu evangelismo. A pessoa não vai acreditar, certo? Então, é muito importante que as pessoas saibam a diferença entre pregar, evangelizar, entre ministrar. É outra coisa que tem na hermenêutica. Todo ministro é pregador, mas nem todo pregador é ministro. Porque ministrar ainda é mais profundo que pregar. Quando você vai ministrar a palavra, você vai, além de pregar, você vai alcançar pessoalmente. É como se fosse uma profecia. Não é uma profecia, mas é uma mensagem revelada. Você está ministrando. Você não somente diz assim, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ou Jesus curou o cego. Mas quando você é ministro, você vai além. Jesus curou aquela mulher e vai curar você nesta manhã, nesta noite. Ele vai te libertar. A sabedoria do Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. E agora você vai receber. Vai clamar ao Espírito e ele vai vir sobre a sua vida. Então, ministrar, evangelizar, pregar, ensinar no estudo bíblico, levar uma palestra, são coisas diferentes que você percebe quando a pessoa estudou hermenêutica. Você percebe que a pessoa está dentro do contexto, ela não foge do contexto. Ela pode dar exemplos, mas ela volta ao texto. O pregador, ou o mestre na palavra, ou o palestrante que prepara bem, ele é seguro naquilo que está falando. Você percebe a segurança daquela pessoa, não se perde. Ela não se perde, ela não se confunde, porque está preparada.
Na pregação, evite falar números. Muitos números de versículos, partes geográficas. Se você não tem certeza da época, também não diz datas. Isso não é importante numa pregação. Na pregação não é importante. Você tem que saber, mas você tem que pensar nas pessoas que estão te ouvindo, que elas vão receber. Como os hinos. Quem escreve hinos, por exemplo, quem adora, os levitas, chamados de levitas, da igreja, precisam ter hermenêutica na adoração. Por quê? Tem muitos hinos que não edificam. São hinos que foram escritos por poetas que não conhecem a Bíblia, que não têm discernimento dos textos bíblicos. E acaba, nós ouvimos hinos com verdadeiras heresias. Certo? Então, cabe ao pastor da igreja orientar os seus músicos, orientar o grupo de adoração para que não cantem nas suas igrejas hinos que são verdadeiras heresias. Então, mesmo que você não seja um pregador, seja um adorador, você precisa entender profundamente sobre adoração. Porque é algo que você faz e que é profundamente importante dentro das Escrituras. Bom, então, eu falei sobre a diferença entre pregar e evangelizar e ministrar. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês na Bíblia exemplos de pessoas que demonstraram. Glória a Deus, eu não estou lendo nomes não, mas vou falar, Nélia está nos Estados Unidos participando da nossa aula, né? Um abração, muita alegria, Nélia. Deus te abençoe, que você volte logo, porque nós estamos com muita saudade. Então, gente, nós estamos vendo que Jesus, ele é o mestre dos mestres. E eu gostaria de mostrar para vocês como Jesus entendia de hermenêutica. Você vai dizer assim, mas Jesus entendia de tudo. Mas é bom nós lermos, você terá, e tem vários textos na Bíblia da Jesus usando a interpretação. É tremendo isso. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, ó. Já que nós estamos dando um estudo, vamos ter um pouquinho de paciência para você abrir sua Bíblia. Quem está no computador pode procurar no celular, né? Lucas, capítulo 24, versículo 25 a 27. Né? Mas olha, vamos ler 24, 13 primeiro, do 13 ao 17, para vocês entenderem do 25. Vamos lá? Lucas 24, 13 até o 17 primeiro. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Eu li que eram 11 quilômetros. Gente, é muita coisa. Cujo nome era Emaús. Se não for, me perdoem com essa medida aí, mas é porque realmente eu li que Jesus conversou com eles durante um percurso de 11 quilômetros, que é muito longe, andaram bastante. E eles dois iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, os dois discípulos. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus que morreu na cruz, se aproximou e ia com eles. Como é que pode? Se Jesus estava morto, se ele tinha sido sepultado, ele aparecesse de repente para conversar. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus é demais, né? Jesus é demais. Por que vocês estão tristes? Esses comentários que vocês estão falando sobre o que vocês estão falando. Então, aqueles dois discípulos, um deles é Cleófas, não sabemos, alguns dizem que era um casal, né? Não fazia parte dos 12, mas Jesus teve 12, depois 70 e vários discípulos, sem ser os 12, né? Os 12 foram os principais. Bom, então Jesus começou a conversar com eles e eles falaram assim: você é o único viajante aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe. Se fosse hoje,
diria assim, está na internet, está bombando na internet, está em todos os noticiários, na televisão, nas emissoras de rádio, e você não sabe? Né? Foi assim que Cleófas falou para Jesus. Ele não tinha reconhecido Jesus ainda. Então ele disse, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Não sabe que apresentou-se entre nós um homem chamado Jesus, né? Que ele todos nós críamos que era o Filho de Deus e achávamos que ele ia libertar Israel dos romanos, mas ele acabou morrendo na cruz, foi condenado. Então, Jesus está ouvindo, Cleófas, está ouvindo. Cleófas e quem estava acompanhando Cleófas. Então, Jesus começou a falar para eles, a usar o seu conhecimento bíblico. Jesus usava seu conhecimento bíblico. Jesus estava ali como homem. Então, é um exemplo, Jesus é demais. Então, capítulo 24, ainda de Lucas, versículo 25, 26, 27. E Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Naquela hora, Jesus estava usando na palestra, ele usou o dom do ensinamento, a hermenêutica. Ele começou de Moisés. E ele foi falando e discorrendo sobre isso. E ele foi falando de Moisés até aqueles dias, sobre todos os profetas. Ele falou sobre a profecia de Isaías. Ele deve ter dito para aqueles 2 discípulos, está escrito em Isaías que a virgem ia conceber o filho. Não está escrito em Isaías que ele ia padecer, que ele ia subir como uma ovelha muda ao matadouro, está no capítulo 53 de Isaías. Não está escrito isso. Davi não falou que as vestes dele iam ser repartidas, isso não aconteceu. Não está escrito que lhe furaram as mãos e os pés, lá no Antigo Testamento. Vocês não conhecem as Escrituras? E Jesus foi falando desde Moisés, gente. Passou pelos profetas maiores, os profetas menores. E como aquele homem conhecia a Bíblia? Nem assim aqueles 2 discípulos conheceram que era Jesus. Mas Jesus é o nosso exemplo. Nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Tem pessoas que já são crentes há muitos anos, você pede para abrir um livro da Bíblia, ele fica 1 hora folheando, ele não sabe se está no Antigo ou no Novo Testamento. Então, é uma denotação de que essa pessoa não lê a Bíblia na realidade. Muito bem, gente. Então, nós vamos ver, além de Jesus, mais uma pessoa que tremendamente era possuidor de conhecimento da hermenêutica. Atos, né, capítulo 6. Atos, capítulo 6, vamos folhear aqui a Bíblia e vamos lá buscar Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ver aqui como Estevão, ele tinha conhecimento das Escrituras, era um jovem, foi um mártir, o primeiro mártir, jovem, né, entre os discípulos. Capítulo 6, vamos ler só do 8, vamos ler aqui do 8, o 8, 9 e o 10. Atos 8 a 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vê, gente, que jovem abençoado. Além de ter o dom da cura, de operar maravilhas, e ainda conhecia bem a palavra. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então Estevão era um profundo
conhecedor e intérprete das Escrituras. Nós vemos aqui no capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: e disse o sumo sacerdote, porventura isto é assim? E ele, Estevão, disse: varões, irmãos e pais, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia. Olha só, ele sabia onde Abraão estava, na Mesopotâmia. Quando você vai ensinar, você precisa saber onde a pessoa estava. Não precisa consultar, ficar lendo no papelzinho. É uma pregação, não é um estudo bíblico. Então você precisa ter, na ponta da língua. Olha só. Então ele disse, e disse-lhe Deus: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Gente, Estevão estava levando para ser morto. Eles iam matar Estevão. E ele estava pregando, ensinando a palavra. Oh, glória! Então saiu da terra dos caldeus e habitou na terra de Harã. Olha como ele conhecia as Escrituras. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E aí ele vai falando, e falou Deus isso, e isso, e isso, até quando chega no versículo 9, que ele diz: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele foi até Jacó. Depois ele vai falando, discorrendo, falando tudo sobre o Antigo Testamento. Estevão era profundo conhecedor da hermenêutica. Então, valorize a sua fé, valorize os seus dons e estude. A pastora Dalvina está aí, né? Glória a Deus, amém. Dalvina, está escrito que só os sábios dão valor, né? Ensina o sábio e ele se tornará ainda mais sábio, ele gosta de aprender. Então, parabéns a vocês que estão tendo paciência, porque vocês estão ganhando um tesouro. Estou dividindo o meu tesouro com vocês, que não é meu, que é do Senhor, né, gente? Aí, nós vamos ver o quanto Estevão tinha conhecimento. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem se fala, né? Ele é um exemplo para nós. Então, por que agora tem que ser diferente? Ah, eu vou pregar, Deus me dá na hora. E abrir a Bíblia lá e pegar um versículo. E aí as pessoas que estão ouvindo, ou os que sabem, vão valorizar o seu estudo. E os que não sabem vão aprender errado e passar para outras pessoas errado. Quanta heresia dentro de muitas igrejas, gente. E as pessoas acham que estão fazendo certo. Então vai de geração a geração, heresia, e as pessoas sofrendo, Por quê? Porque não tem uma hermenêutica, exegese também, que é muito bom conhecer hebraico. Eu valorizo muito quem estuda hebraico. Eu comecei a fazer um curso, depois do seminário aprendi alguma coisa. Mas comecei a fazer um curso hebraico e tive que parar. Mas é muito bom, maravilhoso você poder ler a Bíblia e buscar no hebraico a verdade daquela tradução. Muito importante, numa época de grande comércio, é necessário discernir, ter discernimento das interpretações, né? Atos, capítulo 24, para nós já vamos encerrar, né, gente? Mas os alunos do seminário, parabéns para vocês, vocês vão ter uma provinha disso que eu estou falando aqui, que em 50 minutos vocês estão recebendo algo que às vezes a pessoa fica no seminário levando meses para aprender, porque tem muitos exemplos, conversas, brincadeiras, e nós aqui estamos falando todo o tempo o essencial, o que é necessário mesmo. Quer se aprofundar, você pode se aprofundar mais, até ser um autodidata. Muitos autodidatas têm sido bênção, mas é necessário ter responsabilidade. Então, vamos ver aqui, 24 de Atos, versículos 24 e 25. Quando o apóstolo Paulo, ele chega
diante de Félix, diante do tribunal de Cesareia, e ele vai defender a palavra. Dá licença que eu vou recusar uma chamada. Muito bem. Bom, então, versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Gente, a fé em Jesus precisa ser contada. E Paulo estava preso, estava numa situação difícil, preso ali, numa condição, era para ele se achar menosprezado, ser complexo de inferioridade. Não, Paulo estava cheio do poder de Deus. Então, Félix, ele chegou lá e foi ouvir Paulo, e tratando ele, Paulo, né? E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e entendo a oportunidade te chamarei. Félix ficou apavorado, né? E Drusila, sua mulher, também. Gente, porque nós sabemos que a pessoa que incrédula, ela também precisa ouvir. Ela também precisa ouvir. Ele ficou mexido em Félix. E o apóstolo Paulo falou da justiça, da temperança e do juízo vindouro para Félix. Ele, irmãos, realmente estava fazendo a vontade do Senhor, ensinando, pregando. A igreja primitiva pregava de casa em casa, no templo. Às vezes as pessoas dizem: mas a pastora quer que eu vá em todos os cultos? Quer que eu visite? A vida do cristão é esta, é ir, é participar, é adorar, é aprender e praticar a palavra. Então, gente, nós demos nesta noite uma introdução, né, à exegese, que é também a hermenêutica mais aprofundada. Lembra do exemplo que eu dei do edifício de 20 andares e de uma casa? Exegese, vocês não vão ter essa matéria, o do curso básico, porque teríamos que interpretar textos de hebraico, em hebraico, em grego, e seria muito mais profundo, fazer análises profundas. Isso é mais para o curso superior de teologia. Mas vocês podem buscar a introdução, tem livros de introdução à exegese. Você que gosta, né, de aprender, ser um autodidata, aprender sozinho, e também pode dar, fluir. Você que já tem curso médico, faz aí o vestibular, faz curso superior de teologia, mas isso que vocês estão aprendendo é muito importante. Você pode viver a vida inteira e talvez nunca fazer o tanto que você pode fazer, que você tem capacidade, se você se dedicar. Então, que Deus possa abençoar vocês e continue estudando. Teremos as nossas últimas aulas nesse mês, os alunos vão receber as provinhas, a formatura dos seminaristas será em dezembro e vamos formar mais uma turma na Cruzada Mundial de Missões. Orem, vocês que gostam, que querem aprender, quem sabe você não vai fazer parte da próxima turma da Cruzada Mundial de Missões e fazer o seu curso básico em teologia, não é? Então, que Deus abençoe, vou orar agradecendo. Vocês que participaram, eu vou curtir daqui a pouco vocês. Obrigada pela paciência e parabéns também pela paciência por estar aprendendo a palavra de Deus, que é aquilo que todo crente precisa, certo? Então, vamos orar e agradecer. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, de coração, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar com os meus amigos, colegas de ministério, filhos na fé e alunos, a tua palavra, a tua vontade. Que cada um possa agora ler de maneira diferente, examinando cada palavra, Senhor, compreendendo e colocando em prática e ensinando, porque é para isso que o Senhor nos tem chamado. Abençoe a todos para a glória do teu nome. Amém, gente. Tchau, nós tivemos também hoje no Instagram, estou tentando fazer também para que outros que não têm o Facebook
poder participar, né? Então, algumas pessoas participaram aqui no Instagram. Deus abençoe. A Rose, amém, glória a Deus, aleluia. Vários, eu não vou ler porque eu não vou tomar mais seu tempo. Deus abençoe, fique com Deus. Pastora Dalvina, vem aqui no Rio, queremos viver, tá? Então, um abraço a todos, tchau, fiquem com Deus, gente. Deus abençoe vocês, rica e abundantemente.